Um salve aos irmãos da Santa Paz do Senhor Jesus. Estou aqui para esclarecer para os irmãos um estudo de unicidade, falar do único Deus verdadeiro. E o nome desse Deus que eu vou falar aqui, o nome dele é Jesus Cristo. Primeiro eu quero citar um versículo em 1 João 5,20, que a Bíblia relata assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Eu quero começar de Gênesis capítulo 1 até o 5, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e as trevas, e chamou Deus trevas noite, e luz dia teve tarde e manhã do primeiro dia. Agora eu quero citar pelo menos 2 versículos da Bíblia de Jerusalém, edição 2012. É uma Bíblia católica, mas ela está no original. No princípio, Gênesis capítulo 1, eu vou ler até o 5, como eu li na outra Bíblia. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava as águas, a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e houve uma tarde e manhã do primeiro dia. Eu li Gênesis capítulo 1 até o 5. E na Bíblia do original, do hebraico original, grego original, no princípio criou Deus o céu e a terra porém era sem forma e vaga, e o sopro de Deus agitava as águas. No livro de Gênesis capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas, deu fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Estevão, quando estava sendo apedrejado, Atos capítulo 7, verso 54 até o 60, mas eu vou citar só alguns versículos. Ele disse: eu vejo o Senhor Jesus em pé à direita de Deus. Se Estevão tivesse visto 2 pessoas, ele tinha discriminado uma. Direito significa poder, autoridade. Tem uma Bíblia que traduz destra, e tem outra Bíblia que traduz a mão direita. Significa toda a autoridade de Deus, todo o poder de Deus. Deus fez o homem, Gênesis capítulo 2, 7, versículo que eu citei: do pó da terra, soprou nas narinas, deu fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Estevão, na ânsia da morte, ele disse: Senhor, não leve em conta o pecado desse povo. Aí depois ele disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Se tivesse 2 pessoas ali, Estevão tinha discriminado uma, porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus e que deu. E Estevão disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Ele identificou Jesus como único Deus. E quando eu fiz a abertura aqui, eu citei em 1 João 5,20: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Deus, ele se manifestou em 3 manifestações.
São os atributos de Deus. Quais são os primeiros atributos de Deus? Primeiro, porque Ele criou todas as coisas. Segundo, porque Ele precisou de uma mulher, Maria. Terceiro, na redenção, na nossa salvação. Espírito Santo, na regeneração. São os atributos de Deus. Não que Ele seja três, Ele é só um. A igreja de Colóis, o apóstolo Paulo chegou, a igreja de Colóis estava corrompida. Estavam adorando muitos deuses. Eu creio que eles já adoravam, já tinham essas medalhinhas no pescoço. E o apóstolo Paulo ele se preocupou com aquele povo, de identificar que Jesus era o único Deus. Está escrito, se você tiver uma caneta e um papel, tome nota. Colossenses, capítulo 2, versos 2, 3 e 9. Vou repetir novamente. Colossenses, capítulo 2, versos 2, 3 e 9. Eu creio que o apóstolo Paulo ele subiu em cima de uma montanha para identificar que Jesus era o único Deus e é o único Deus. Olha o que ele falou: combato para que seus corações sejam consolados, estejam enriquecidos em amor da plenitude do conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem está oculto, escondido, todos os tesouros da sabedoria da ciência, e nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Jesus. O apóstolo Paulo também falou em Romanos 9, 4, 5. Romanos 9, 4, 5. Deles são os patriarcas, dele descendente de Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Jesus, Ele é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Dr. Lucas também escreveu, Atos capítulo 20, verso 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispo para apacentar a igreja de Deus, a qual Ele nos resgatou com o seu próprio sangue. É Jesus. O nosso Deus, Ele precisava de um corpo para representar o nosso pecado. E onde que foi profetizado? Isaías 59, verso 16. Eu quero citar esse versículo em duas traduções diferentes. Tem uma tradução que fala assim: foi profetizado através do profeta Isaías há 750 anos. Deus falou na boca do profeta Isaías que ele vinha na cruz, lá no futuro. Ele ia sair da cruz por ele ser o Deus justo. Olha o que diz Isaías 59, 16. Ele viu que não havia ninguém maravilhoso, tem o si, de não haver intercessor. Ninguém vai interceder por ele. Pelo seu próprio braço trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Se você tiver uma Bíblia da linguagem de hoje, uma nova tradução da linguagem de hoje, você vai conferir esse mesmo versículo que diz assim: ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse seu povo. Então com sua própria força ele venceu, e por seu Deus justo ele conseguiu a vitória. Jesus Cristo. Nós devemos estudar as duas naturezas de Deus. Quando ele falava Pai, ele estava se referindo à sua divindade, porque ele estava ali como filho. Como eu citei, versículo Colossenses capítulo 2, versículo 9, que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é todo divino, ele não tem divisão. Aleluia. Em Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 43 e 9, também foi profetizado. Deus falou na boca do profeta Isaías. O profeta Isaías foi conhecido até hoje como profeta messiânico. Foi o homem que mais falou da divindade de Jesus Cristo. Foi profetizado há 750 anos atrás. E ele disse assim: voz do que clama no deserto, preparai o ermo, a vereda do vosso Deus. Voz do que clama no deserto. Quem é essa voz que vem clamar no deserto? João Batista.
profeta Isaías estava falando de João Batista, que vinha uma voz que vinha clamar no deserto. Isaías 43:9. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do vosso Deus. Olha o verso 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao alto monte e não te calas, e diz às cidades de Judá: eis aqui o vosso Deus. Foi profetizado há 750 anos atrás. Deus falou na boca do profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versos 3 e 9. Aí depois de 750 anos, vem cumprir a palavra. Lá vem João Batista pregando no deserto da Judéia. Vai lá para Mateus capítulo 3, verso 1, 2, 3. Vou repetir novamente. Mateus capítulo 3, verso 1, 2, 3. E vai lá também para João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, 23. Olha o que diz em Mateus capítulo 3, verso 1, 2, 3. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, que é chegado o Rei do céu. Este é aquele de quem o profeta falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas João Batista vai falar com mais clareza, lá em João 1,23, Evangelho de João 1,23, ele fala assim: eu sou a voz do que clama no deserto, que vim preparar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Mas se você for pegar em Lucas 1,76, João Batista estava no ventre da mãe dele, foi profetizado. Lucas 1,76: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Profeta do Altíssimo Deus. João Batista. A Bíblia, ela não entra em contradição. Nós devemos estudar como ela deve ser estudada. Aquela voz, João Batista, era uma identificação para João Batista quando João Batista foi batizar Jesus. Jesus disse assim: João Batista falou para Jesus: eu que tenho e a ti, tu vens a mim? E Jesus respondeu: você tem que fazer para cumprir as Escrituras. O que diz lá em João 5,39? Tome nota. João 5,39. Examinai vossas Escrituras, foi Jesus que falou. Examinai vossas Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, porque toda ela fala de mim. De mim. Então o nosso Deus, ele se manifestou em 3 manifestações, mas ele é só um. E aquela voz, quando João Batista foi batizar Jesus, e aquela voz disse: este é meu filho amado em quem me compraze. Preste bem atenção. Aquela mesma voz, aí mesmo em João, nesse mesmo capítulo 1,33, na Bíblia Thompson, e tem outras Bíblias que esclarecem melhor ainda. E aquela mesma voz disse em João mesmo 1,33: aquele que deveria descer e permanecer o Espírito Santo, é ele mesmo que batiza com o Espírito Santo, Jesus. E foi profetizado há quase 800 anos atrás pelo profeta Isaías, pelo profeta Joel. Foi profetizado antes de Cristo, antes de ele vir, foi profetizado. Joel 2:28 a 31. Olha, eu não vou citar todo o versículo. Nos últimos dias diz Deus, nos últimos dias diz Deus, derramarei meu espírito sobre toda a carne, sobre os senhores, sobre as senhoras, jovens, adolescentes, crianças, sobre os empregados. Tome nota para você ler depois com mais detalhes. Joel 2:28 a 31. E lá em João mesmo 1,33, e aquela voz disse: aquele que deveria descer e permanecer o Espírito Santo, é ele mesmo que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Só o nosso Deus, ele é digno de toda a honra e de toda a glória.
Era uma identificação para João Batista, porque Deus sabia que a cabeça de João Batista ia ser colocada numa bandeja. Foi uma identificação para João Batista que toda a plenitude ali pertence a Jesus Cristo. Eu vou voltar àquele versículo novamente, Lucas 1,76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Aleluia. Você pega aquela profecia de Salmo 24, de 7 a 10. Há 1000 anos atrás foi profetizado. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Salmo 24, de 7 a 10. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Há 1000 anos atrás foi profetizado. E há 550 anos também atrás, Deus falou na boca do profeta Zacarias 9:9. Há 550 anos atrás, Deus falou também na boca do profeta Zacarias capítulo 9, verso 9. Vê o teu rei virá a ti, justo, humilde, montado em jumento, filho de jumenta. E lá vem Jesus entrando na entrada triunfal em Jerusalém. De Salmo 24, de 7 a 10, aí vem a Bíblia, vem andando. Se você estudar a Bíblia Sagrada, pela concordância, pela chave, você vai levando um versículo e vem puxando o outro. Do Velho Testamento vai para o Novo Testamento e vai andando. Se você for estudar pela matemática, a Bíblia é matemática, pela chave, pela concordância. E lá vem Jesus entrando na entrada triunfal em Jerusalém. Já tinha sido profetizado. Salmo 24, de 7 a 10. Zacarias 9:9. Eu vou citar aqui só Mateus capítulo 21, 4 e 5, mas está escrito nos 4 evangelhos. Jesus vem entrando na entrada triunfal em Jerusalém. Começaram a tirar suas túnicas, tirar ramo de mato, fizeram tipo um tapete para Jesus passar. Eles começaram a apontar o dedo. Vê o teu rei virá a ti. Olha, o teu rei vem aí, justo, humilde, montado em jumento, filho de jumenta. E Jesus entrou a entrada triunfal em Jerusalém para cumprir a profecia. O nosso rei. Agora confira 1 Coríntios 2:8, uma das cartas do apóstolo Paulo. Eu quero citar esse versículo na tradução da linguagem de hoje, para você entender melhor. Nenhum dos magistrados, nenhum dos poderosos, nenhum dos governadores deste mundo conheceu. Se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Por isso que Jesus falou assim, João capítulo 1, não estou bem lembrado, mas deve ser o 10 a 11, que diz assim: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aquele que receberam, deu o poder de ser o Filho de Deus e que crê no seu nome. Jesus, sendo da terra, sendo judeu, foi crucificado pelo seu próprio povo. Mas nós recebemos Ele. Nós somos privilegiados, porque nós recebemos Jesus como único Deus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Só ia para a cruz quem era maldito. Só ia para a cruz quem era estrangeiro. Era considerado maldito. E Jesus se tornou maldição por nós. A Bíblia fala sempre nas suas duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. E a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz assim: pela plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sobre a lei, superior àquela lei, para resgatar aqueles que estão debaixo da lei. Lá vai outro versículo, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Maldito todo aquele que foi pendurado na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa de mim, por causa de você. Vou voltar àquele versículo, 1 Coríntios 2,8. 1 Coríntios 2,8. Nenhum dos poderosos, nenhum dos magistrados, nenhum dos governadores deste mundo conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eu jamais vou chamar meu Deus de mentiroso. Jesus disse assim em Apocalipse 1, 7 e 8: vide que ele veio com as nuvens, e todo olho verá, porque ele está em todo canto, ele é onipresente, é onisciente, ele é dono de toda a ciência. Vide que ele veio com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que transpassaram. Vou explicar melhor para você, que transpassaram com a lança, com prego. Aí ele diz, o verso 8, Apocalipse 1, 8: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou a primeira letra do alfabeto grego e a última, o princípio e o fim, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É Jesus falando. Eu estou só transmitindo o que Jesus falou. Nesse mesmo capítulo, quando chega lá no versículo 17, João viu as características de Jesus, estava de cabeça baixa, no pensamento ele foi arrebatado em espírito ao céu, o corpo dele ficou embaixo, e ele foi ao céu. Ele viu as características de Jesus, mas a Bíblia diz que homem nenhum tem condições de olhar para Deus. Homem nenhum tem condições de olhar para Deus. João, quando levantou a cabeça, ele não teve condições. Apocalipse capítulo 1, 17, 18, 19. João escreveu, é por isso que eu estou falando aqui. Quando ele levantou o rosto para querer olhar para Jesus, ele não teve condições. Ele disse assim: quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Porém ele botou sua mão direita e disse: não tema, João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu fui morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, João, essas palavras que eu estou dizendo para você agora. O que está acontecendo vai acontecer depois. Irmão, eu estou dizendo para você, a minha maneira de pregar é essa. Se todos os pregadores identificassem Jesus como o único Deus, explicasse as duas naturezas de Deus, não bagunçavam tanto como estão bagunçando com Jesus hoje, blasfemando, fazendo Jesus de chocolate, lambendo, dizendo que Jesus não é Deus, e o próprio Jesus está dizendo que é Deus. A Bíblia relata. Eu quero que você escreva aí no seu caderninho, se você tiver uma caneta e um papel, tome nota. 1 Timóteo 3,16. Olha que a Bíblia diz, esse versículo já está explicado. 1 Timóteo 3,16, olha o que a Bíblia diz. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, tem um se manifestou como filho, foi justificado em espírito, porque Deus é espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio, crido no mundo, e recebido em cima da sua glória. Vou repetir novamente esse versículo, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio,
adquirido do mundo e recebido em cima da sua glória. O nosso Deus, ele veio fazer um papel de filho. A filiação terminou na cruz do Calvário. Hoje ele é Espírito eterno. Isaías 42, escreva aí, Isaías 42, 8. Eu quero citar esse versículo em duas traduções. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Traduzido na linguagem de hoje, eu sou o Deus eterno, este é meu nome. Eu não permito que as imagens recebam louvor, que somente eu mereço. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Só Ele é digno de ser louvado e de ser exaltado. Muitos pregadores já estão sabendo da verdade, não querem pregar com medo de perder membro, pregando uma trindade que não existe na Bíblia. Se você tiver uma caneta em papel, tome nota, puxe na internet, o livro de Miséias, escreva aí, o livro de Miséias, você vai saber toda a história. E puxe na internet também os pilares da fé católica. E está na mesma página também o fundamento da fé católica. Escreva aí o livro de Miséias, os pilares da fé católica, está tudo só numa página na internet. E puxa aí também o fundamento do batismo da Trindade. Puxe na internet o fundamento do batismo da Trindade. Você vai estudar desde o catecismo, que foi inventado pela Igreja Católica por Roma. E 99 das igrejas que se diz evangelho estão pregando uma trindade que não existe na Bíblia. Esconderam os originais. Você vai descobrir depois, quando você puxar na internet, quando você começar a estudar com bem detalhes o livro de Miséias, os pilares da fé católica, o fundamento da fé católica e o fundamento do batismo da Trindade, onde 99 dos pregadores que se diz as igrejas evangélicas estão pregando um batismo que não existe na Bíblia, foi colocado. Se você pegar Mateus 28, 19, esse versículo está isolado, não tem respaldo, porque foi colocado. O versículo de Mateus 28, 19 no original é assim: ide, fazei discípulos todas as nações, batizando em meu nome. Trocaram para justificar uma trindade e botaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos das nações, batizando em meu nome. É esse original de Mateus 19, onde vai lá para Lucas 24, 45 e 47, é o próprio Jesus falando que em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E ali em Jerusalém tinha mais ou menos 14 nações reunidas ali, com dúvida. Pedro se levantou. Eu vou citar o versículo, Atos capítulo 2, 37 até o 47. Atos capítulo 2, 37 até o 47. Ouvindo eles, confundiram seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, varões e irmãos? Disse Pedro: arrependei-vos cada um de vocês e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem duas coisas aí.
Sejam batizados no nome de Jesus para perdão dos pecados. Só quem perdoa pecado é o nome de Jesus. Em Colossenses capítulo 2, aliás, Colossenses capítulo 3, 17, a Bíblia diz assim, tome nota, Colossenses 3, 17, tudo que nós formos fazer, por ações, por obras, fazei tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Se é tudo, por que não batizar em nome de Jesus? Voltar ao versículo novamente, Atos capítulo 2, versos 37 até o 47. Ouvindo eles, confundiram seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos para os irmãos? Disse Pedro: arrependei-vos cada um de vocês e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vossos pais e a vossos filhos e a todos que estão longe e a todos quanto o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras exaltavam e diziam assim: então não salva desta geração perversa. E a Bíblia diz: os de bom grado receberam a palavra e foram batizadas naquele dia 3.000 almas no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, singeleza no coração. Ele vendia suas propriedades e bem, e a igreja ia crescendo. Mas eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O que diz lá em Efésios 4, 4 e 5? Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado na sua esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos está em todos. Mas a graça foi dada a cada um de vós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios capítulo 4, versos 4, 5, 6, 7. Vou repetir novamente. Efésios capítulo 4, versos 4, 5, 6, 7. Há um só corpo e um só espírito, como também foi chamado na sua esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos. Mas a graça foi dada a cada um de vós segundo a medida do dom de Cristo. Aleluia. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, tome nota. Eclesiastes capítulo 12, verso 11. As palavras dos sábios são como pregam bem pregados ou fixados,